em Belo Horizonte. Vamos começar falando do Galo. O Atlético tem pouco tempo para recuperar o astral, para dar a volta por cima, não é mesmo, Thiago Reis? Boa noite. Há pouquíssimo, né, João? Nesse batidão de brasileiro, meu irmão. Apenas um treinamento hoje à tarde, praticamente, para esse time do Galo enfrentar o Santos. Boa noite para você, amigo. Boa noite para quem nos acompanha no programa Bastidores. Lembrando que o Atlético, depois da derrota, né, aquela pancada, aquele sacode no Rio de Janeiro, o time chegou no início da madrugada a Belo Horizonte, já na quinta-feira. Foi todo mundo, então, para a cidade do Galo. Aí, aquele trabalho regenerativo, né, mais de recuperação. E hoje, o Turco Mohamed fez apenas um treinamento para esse compromisso de amanhã, 7 da noite, contra o Santos. Então vamos entender o que pode fazer o técnico Turco Mohamed para essa equipe do Galo amanhã. Ele não tem o Natan, ele tem o Hever e o Igor Rabelo brigando por uma posição no sistema defensivo. Ele gosta muito do Hever, né? Tem dado muita sequência e oportunidades ao Hever. Vejamos se aparecerá uma nova chance amanhã. E ele pode dar uma segurada no Ademir, e aí quem sabe aparecer o Keno para voltar a ser titular no time do Galo. O Keno é sempre uma válvula importantíssima desse ataque do Atlético, então o Keno pode também aparecer no comando de ataque do Atlético. Agora eu quero falar com você, aposentado. Sabia que você pode revisar o seu benefício e até dobrar o valor da sua aposentadoria? É isso mesmo, mês de junho, em dia 10, já acabou a sua aposentadoria? Você pode ter um reajuste importantíssimo. E quem vai te ajudar é a Freitas e Vaz Consultoria Previdenciária. Chame a equipe do Dr. Zé Ayrton, todo mundo te esperando na Freitas e Vaz. Pode mudar a sua vida, sabia? O número 31 98978 4957. Chame agora, Freitas e Vaz Consultoria, 98978 4957. Pode mandar o WhatsApp. Você do interior também pode chamar a Freitas e Vaz Consultoria. Faça uma revisão aí na sua aposentadoria. Pode até dobrar o valor, hein? Freitas e Vaz Consultoria Previdenciária. Ô, João, queria a sua opinião aí, amigo. No sistema defensivo, você vai de Hever ou Rabelo? No ataque eu acho que é mais fácil, né? Se dá uma segurada no Ademir, o Keno estando pronto vai ajudar muito esse time do Galo, né, João? Antes de falar sobre a questão do Ademir, eu queria chamar a atenção do ouvinte da Itatiaia para uma fala do Thiago Reis, que já está no nosso YouTube, o recorte dessa fala da turma do bate-bola sobre o Ademir. O Thiago foi muito feliz. Isso é raro, né? Mas ele foi muito feliz. Brincadeira. O Thiago sabe que somos todos fãs dele. O Ademir precisa de apoio e de carinho no Atlético. O Ademir não é um jogador ruim. O Ademir é um jogador que pode ser muito útil ao Atlético. Ele não é um craque. Ele não é um extra-série, mas ele é um jogador que pode ser muito útil ao Atlético. E o Ademir, eu sinto que ele sofre de um preconceito no Atlético. Porque se o Ademir tivesse vindo do futebol do exterior, né, qualquer que fosse o lugar, se o Ademir tivesse vindo do Palmeiras, fosse reserva do Palmeiras e viesse, fosse reserva do Flamengo e viesse, ele ia ser muito mais acolhido. Agora, veio do América. Jogador do América. Tá acostumado com o América. Como se o América já não fosse um time de Série A. Como se o América não tivesse vindo fazendo bons trabalhos. Eu tô sendo franco aqui, direto pro torcedor do Atlético. O Ademir não é um craque, mas não é um cara para ser tratado pela torcida do Atlético da forma que ele tá sendo tratado, não. É um cara que o Atlético tem, e assina embaixo no que o Thiago Reis disse, tem que ser acarinhado, apoiado, para o Atlético não perder um bom jogador e um cara que pode ser útil para o Atlético na temporada. Ô, João, o grande mal no futebol é você ver o jogo, você avaliar atleta e equipe dentro da sua perspectiva, dentro da sua expectativa, e não daquilo que o time, daquilo que o atleta podem entregar. Eu acho que há uma expectativa equivocada em relação ao Ademir, e eu vou explicar por quê. Briguei entre aspas, né? Debati muito no ano passado, quando anunciado que o Ademir tinha um pré-contrato com o Atlético, lá no meio do ano. Quem é melhor, Ademir ou Savarino? Quem vai ser titular, Ademir ou Savarino? Quando me fazia a pergunta, na hora eu respondia, Savarino. Aí me perguntava, mas por quê? Falava, por uma característica muito simples. O Ademir é jogador de contra-ataque, de transição rápida, do 1 contra 1 com espaço,
de velocidade. Os adversários do Atlético geralmente estão fechados. Linha de 5, linha de 4, 2 linhas de 4. Ele não tem espaço para correr, ele não tem 1 contra 1 na velocidade, 1 contra 1 é na frente do atleta, e quem faz muito bem é o Keno. Então o Ademir é um jogador de uma característica de jogo diferente. No América deu muito certo e no Atlético, eu falava isso ano passado, pode dar muito certo durante o jogo. Quando o Atlético fizer 1-0, que o adversário tiver que sair e o Atlético tiver espaço. Jogar no ponta para correr, para ir para o 1 contra 1 em velocidade, tiver o corredor livre, aí o Ademir vai render muito. Quando começa um jogo com o Ademir, ele pega o adversário fechadinho. Isso em boa parte do jogo. Não é o jogo, por exemplo, contra o Fluminense, que ele jogou mal. Mas na maioria é assim. O adversário postado, defendendo, e ele não tem o espaço para a sua principal característica. E criou-se uma falsa expectativa. O Ademir é um tipo de jogador que eu acho excelente para determinado tipo de jogo. E que geralmente com o Atlético é quando o Galo já está vencendo. É um segundo tempo. É uma metade para a final de jogo. Ou quando o Atlético no mata-mata for com a vantagem para o jogo da volta e o adversário tiver que ir para cima. Só que criaram uma expectativa em cima do Ademir que ele não pode entregar. E aí prejudica o atleta. A culpa das derrotas que o Atlético teve até aqui, o grande culpado é o Ademir? O grande culpado não é o Ademir, assim como não era o Godin, e agora está todo mundo vendo que não era o Godin. Era o sistema, era o setor, era o coletivo, que ainda está devendo, não era o Godin. E o problema do ataque do Atlético não é o Ademir. Pelo simples fato do Ademir não ser o titular do Atlético. O Ademir hoje está titular porque o Atlético não tem Keno, agora que está voltando, não tem Vargas, não tem o Zarate, que é o titular lá do lado direito, e ele é um reserva que está jogando como titular. Por que eu perguntei e concordo com vocês que o Ademir não é o grande responsável? Porque existe uma grande covardia no futebol. Que é, às vezes, você pegar o cara que tem menos nome, pegar o cara que tem menos... Às vezes? Na maioria das vezes. Maioria. E pega aquele cara ali pra Cristo. E é o que estão fazendo com o Ademir no Atlético. Concordo. O Ademir não tem grife. O Ademir não é bonitão, né? O Ademir não jogou Palmeiras, Flamengo, né? O Ademir não passou pelo Valência da Espanha, né? Pelo Lyon da França. O Ademir não tem crédito. Né? Não, ele não estava aqui ano passado. O Ademir não é dos badalados do futebol, que às vezes jogam muito menos do que ele. Mas todo mundo tem muito mais paciência do que tem com o Ademir. Então estão pegando o Ademir para Cristo. O que eu tô vendo de gente despejando no Ademir a responsabilidade, eu acho uma sacanagem. O Ademir é o Ademir é o Hulk? Não é. Não esperem do Ademir o que o Hulk faz. Agora, o Ademir é um perna de pau que não tem condição de jogar no Atlético? Também não é. Ele é melhor do que muita gente que eu vi passando aqui pelo Atlético e que tinha toda a moral e todo o prestígio. É a questão da expectativa. Eu acho que o Ademir tá absolutamente dentro da expectativa que eu tinha em relação a ele. Eu acho que ele é uma excelente peça para o elenco do Atlético, de reposição. Está sendo titular porque é preciso que ele seja o titular nesse momento, porque não tem outro. O Atlético vendeu o Savarino, o Zarate está machucado, está lesionado. Se não for o Ademir, sabe quem vai ser, João? O Sávio. E o Sávio vai entregar o que o Hulk entrega? Não vai. E aqui, ó. O Marlon Patrick, o Ademir perdeu 11 bolas nos últimos jogos. A torcida não cobra à toa. E o Péricles Nunes, passem mais pano. Não tem problema, eu... É isso que eu ia falar, olha. Eu respeito muito, inclusive faço questão de registrar o contraditório. Claro. Faço questão de registrar quem pensa diferente da gente. Agora eu só pergunto o seguinte, nas 11 bolas que o Ademir perdeu, quem chegou para tabelar com o Ademir? Tô dizendo que o Ademir não errou? Claro. Em várias ele deve ter errado. Agora, pegar essa cruz de um jogo que o Atlético toma de 5, que o time inteiro joga mal, que o técnico mexe mal, que o técnico não muda o time direito, que o sistema defensivo não funcionou. Quantas bolas ele perdeu nos 2 últimos jogos? Ele tá falando que 11. O Hulk perdeu 10 no último. Eu tô olhando aqui, ó, perda da posse de bola. Hulk, 10. É o que você falou. Só olham pro que não tem o nome. Eu não tô aqui falando que o Hulk é ruim perto, só tô dizendo do maior jogador do Atlético, o melhor jogador do futebol brasileiro. O Ademir teve 11 perdas de posse nos últimos 2 jogos. O Hulk teve 10 no jogo contra o Fluminense. O acesso aos números é muito fácil. Em 5 segundos eu peguei aqui. Eu vou somar o dos 2 jogos do Hulk e aí eu vou falar.
Excelente argumento, e isso não descredibiliza a De jeito qualidade do nenhum. Hulk. Ô, Nath, estão pegando no pé do Ademir com razão ou sem? Acho que de uma maneira exagerada, como vocês disseram. Acho que as cobranças... Posso falar quantas ele perdeu contra o Palmeiras? Pode. 16. O Hulk. São 26 perdas de posse de bola nos últimos 2 jogos do Hulk. Mas confere os números do Ademir aí Vou pra ver se ele conferir. tá certo. Mas acho que é exagerado, ô João. Primeiro porque o Ademir não veio ao Atlético com status de titular. Ele chegou a esse time como um jogador de características muito interessantes, do drible, da velocidade, que é sempre muito bem visto no futebol brasileiro, que era muito utilizado com o Cuca. O técnico turco Mohamed também gosta dessa característica, desse tipo de jogador. Chegou para compor esse elenco, ganhou oportunidades no time titular em decorrência de outros desfalques. Acho que ele tem potencial para evoluir, mas não acho que toda a cobrança deve cair em cima dele, porque ele está longe de ser um dos mais responsáveis por qualquer tipo de desempenho ruim do ataque do Atlético. Tem outras peças que têm muito mais responsabilidade e precisam entregar muito mais que o próprio Ademir. Tá na média, viu, João? O Hulk perdeu 26 bolas nos 2 últimos jogos, o Ademir 32. Então, Muito próximo. exatamente o que eu ia dizer. É a realidade de um atacante do Atlético. Sabe o que isso, como comentarista, e acho que a Nath deve pensar o mesmo, quando você tem atacantes com muitas perdas de posse de bola, é sinal que esses caras não conseguem fazer uma triangulação, não tem aproximação para uma tabela. Geralmente eles estão tendo que decidir sozinhos, arrastar a bola, carregar a bola.